Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre fé. Nós, semana passada, comentamos sobre fé e nós vamos dar continuidade em relação ao que é fé. A fé é firmada em quem Deus é e no que Ele afirma em sua palavra. Vamos abrir em Hebreus 10, 17. Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Vamos ler a partir do verso 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, você pode ver que a fé é firmada em quem Deus é e que no que Ele afirma em sua palavra, né? De agora em diante, quando a pessoa se volta para Jesus, essas leis, a lei de Deus, ela é inscrita no coração de todo aquele que serve a Jesus. E ela se baseia unicamente na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Romanos 10, 17. Diz assim, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé em Deus vem sempre por ouvir a palavra de Cristo. Se nós deixarmos de ouvir a palavra de Cristo, a fé não vai crescer em nosso coração. É o que diz a palavra de Deus. A fé também não nos isola, mas nos ajuda a viver nesse mundo. Vamos abrir em Romanos 4, de 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ele quem? Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. É o que diz a palavra de Deus. Abraão recebeu uma palavra de Deus já na sua velhice. E já na sua velhice ele creu que algo que Deus tinha falado que haveria uma descendência da parte dele. Mas ele se fortaleceu. Em outras traduções, diz que ele esperou, não contra a esperança, mas esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, de acordo com o que fala a Bíblia King James, a tradução da Bíblia King James, né? Ele realmente, ele acreditou, ele creu contra todos os prognósticos. Quais eram os prognósticos contra a vida dele? Eu estou idoso, eu não tenho como dar uma nova descendência, mas eu vou crer no que Deus falou para mim. Ele se fortaleceu. Ele não deixou que ninguém, como fala o provérbio popular, né, fizesse a sua cabeça. Mas ele acreditou em Deus e por isso Deus o recompensou. Na verdade, também a fé, ela cresce à medida que crescemos na comunhão com Deus. Vamos abrir em Romanos 4. Já estamos na página de Romanos. Eu vou apenas repetir o versículo 21. 21 que diz assim: estando plenamente convicto de que ele quem? Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Então, à medida que você cresce na comunhão com Deus, a sua fé vai crescendo. Se você deixa de ouvir a palavra, se você para de meditar na palavra de Deus, a sua fé fica estacionária. Ela não vai progredir. Isso é um princípio bíblico, né?
ela vai crescendo à medida que a sua intimidade com Deus vai crescendo. Muitos pensam que apenas ir aos templos aumenta a fé. Muitos pensam que, não, se eu for a todos os cultos durante o ano, a minha fé vai aumentar. Mas não é verdade. A Bíblia é muito clara. A fé só aumenta na sua vida se você tiver um altar de intimidade com Deus em sua casa todos os dias. Significa que cada dia você vai ler a palavra de Deus, cada dia você vai buscar a face de Deus e a sua fé vai crescendo pouco a pouco na presença de Deus. A sua fé também, ela vence o mundo. Vamos abrir em 1 João 5, versículo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, lá do final da Bíblia, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que diz aqui? Vamos entender esse versículo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Primeiramente, quem é nascido de Deus? Você pode me dizer, não, mas eu vou a todos os cultos, eu não perco nenhuma campanha na minha igreja, etc, etc. Não é isso que vai fazer você nascer de novo. Nascer de novo é uma experiência espiritual também chamada de novo nascimento, em que a natureza de Deus, ela começa a habitar em você e você começa a se tornar, a partir do momento que você crê em Jesus, você recebe a natureza de Deus e você se transforma, é transformado, não se transforma, é transformado em uma nova criação, uma nova criatura de Deus. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, há uma experiência espiritual que independe de sentimentos ou arrepios no corpo, em que essa natureza antiga é substituída pela natureza de Deus, né? Essa é a grande diferença. Então, nascido de Deus vence o mundo. Já entramos em entendimento sobre o que significa mundo. Na verdade, mundo, de acordo com a Bíblia, não é o planeta Terra. Mundo é o sistema da nossa sociedade sem Deus. Então, quem é nascido de Deus vai vencer esse sistema que nos oprime, que é a própria sociedade que criou, né, esses princípios errados. Você quer saber o que Deus pensa? Leia a palavra de Deus e você vai saber o que está escrito aqui e vai comparar com o que a mídia, a televisão mostra para as pessoas. Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a mostra da vitória que nós temos sobre o mundo. Porque, na verdade, a fé, ela opera de modo maravilhoso. Vamos abrir em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Eu vou lhe dar um pano de fundo dessa história. Na verdade, essa história é da cura de um jovem possesso. Existia um jovem que estava possesso por espíritos malignos. E o que aconteceu? Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o espírito maligno desse menino, mas não conseguiram, né? Depois, Jesus falou a eles, essa casta, essa espécie de espírito maligno, só sai com oração e jejum. E, nesse versículo que nós lemos, ele diz, se podes, tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Então, é uma operação de modo sobrenatural e maravilhoso. Quando você tem fé canalizada para a presença de Deus, isto libera o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós já falamos anteriormente e veremos depois que a fé não misturada com as obras, ela não tem efeito nenhum. A fé que não crê, que não se torna prática em obedecer a palavra de Deus, não é uma fé segundo o coração de Deus. Se você diz que tem fé, se você diz que crê em Deus,
Você tem que obedecer à palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Vamos abrir em Marcos 11, de 22 a 23. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós vamos liberar o sobrenatural de Deus. Mas esse sobrenatural de Deus é liberado, não é para que a gente transforme Deus num Papai Noel que dá presentes a todos, não é isso. Mas é para liberar o operar de Deus em nossas vidas. É o que diz a palavra de Deus. E o que aconteceu, para lhe dar um pano de fundo desse texto? Jesus estava passando, saiu de Betânia e teve fome. E ele viu uma figueira com folhas, né, que era a época de frutos. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa e não achou nada. Então Jesus falou para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E o que aconteceu? A figueira secou. Porque, na verdade, a figueira é uma árvore, ela tinha que produzir frutos. Jesus chegou perto, não havia frutos, e ele acabou dizendo que não nascesse mais fruto dela. Porque a religião, na verdade, é assim, meus irmãos. Ela tem aparência de bondade, ela tem aparência de santidade, mas quando você chega perto, não há frutos que sejam de qualidade. Nesse caso da figueira, não havia fruto algum.